De segunda a sexta-feira, o programa Cidade na TV dá voz a todos os paranaenses, mostrando a sua cidade como ela é. Eu sou o Anderson Teixeira e te espero às 11 horas da manhã aqui na Rede Mercosul, a sua Record News do Paraná. E agora nós vamos ver uma matéria feita pela nossa equipe aqui com relação ao anticoncepcional. Confira comigo. Existe uma idade mínima para começar a tomar a pílula anticoncepcional? Idealmente, ela deveria se iniciar a partir do início da menstruação, dos ciclos menstruais. Existe alguma controvérsia, porque quando as pílulas tinham maiores dosagens de hormônios, agora elas têm bem pequena dosagem, poderiam alterar os núcleos de crescimento da mulher. Então, se preferia que se iniciasse depois que ela tivesse atingido já o seu crescimento. Mas hoje em dia, praticamente, a gente inicia na adolescência mesmo, sobretudo para prevenir esse ponto da gravidez indesejada. Então, a partir do início da menstruação. Além de evitar a gravidez, ela tem outros benefícios? Nessa fase da adolescência que a gente está comentando, frequentemente existe o início dos níveis hormonais e tal. Então, frequentemente existem algumas manifestações hormonais, como, por exemplo, acne, espinhas, aumento da oleosidade. Então, essa é uma situação que a pílula tende a resolver, tende a diminuir. Algumas pacientes também têm cólicas na época da menstruação. E quando toma pílula, ela tem um ciclo que chama ciclo anovulatório, ou seja, ela não ovula. E ela não ovulando também tende a diminuir as cólicas. E mesmo tem algumas situações na ginecologia que eventualmente pode-se utilizar pílula até como tipo de tratamento. Por exemplo, tem uma situação que chama-se endometriose, que é uma alteração na parte do revestimento do interior do útero, que chama endométrio, e que pode até ser tratado com pílula. Existem pessoas que não podem tomar? Uma situação importante são as mulheres que têm fenômenos tromboembólicos, que a gente chama, que são tromboses nos vasos. Então, essas pacientes não devem usar pílula. Tem algumas situações também, alguns cânceres, câncer de mama, por exemplo, a paciente não deve usar hormônio e também a pílula não deixa de ser um hormônio. Então, essas seriam a que eu vejo, assim, de momento, as duas mais importantes. É mito dizer que a pílula engorda? Na verdade, a pílula, algumas pílulas em algumas pacientes, elas podem reter mais líquido. E o líquido também pesa. Então, eventualmente, algumas pacientes, isso não são todas, a maioria não, e algumas pílulas também, a maioria não, eventualmente podem fazer uma retenção um pouco de líquido, sobretudo nos primeiros ciclos, quando ela ainda está se adaptando, e isso eventualmente pode fazer um ganho a mais, mas é um ganho discreto. Não... As pacientes que engordaram e tomaram pílula seguramente foi porque ingeriram mais, aumentaram a ingesta e daí aumentaram o peso. E o cigarro é mesmo perigoso usado com o anticoncepcional? A pílula tem dois tipos de preparados. A maioria das pílulas tem dois tipos de preparados. Um que chamam estrógenos e outro que chamam progestágenos. Existem algumas só de progestágenos, mas a maioria tem os dois componentes. Então, algumas pílulas e algumas quantidades que são variáveis desses componentes, então umas mais, outras menos, podem deixar o sangue mais grosso, o sangue mais viscoso. E isso, obviamente, pode estar associado com embolismo nos vasos, né? Então, isso não é um mito, isso é uma verdade, embora isso seja uma situação bastante rara. Só que essa situação aumenta entre alguns fatores, e um dos fatores importantes é o cigarro. Então, idealmente, quem toma pílula não deveria fumar. É isso aí. O nosso quadro A Sua Saúde foi abordando esse tema aí para as mulheres de suma importância e vários mitos e perguntas, né? Respondido aí pelo Dr. Sérgio. Muito obrigado, doutor, por ter participado. Rede Mercosul, a sua Record News no Paraná.